servir ao Senhor, não importa aquilo que fica de nós. É o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar os seus mandamentos. Nosso assunto desta noite é cuidado com a mosca morta. Este é o nosso assunto. Você já deve ter ouvido muito este refrão, né? Uma mosca morta. Uma mosca morta. Meus queridos irmãos, o livro do Eclesiastes é aquele livro bíblico para te fazer pensar, para te fazer meditar. Ele versa muito sobre uma definição debaixo do sol. Alguns creem que o escritor foi Salomão, já no final de sua vida. E Salomão foi o filho de Davi, o terceiro rei de Israel. E também, como disse a Bíblia, o homem mais sábio que existiu depois de Jesus. A sabedoria dele não era científica, nem astronômica. Era uma sabedoria prática para solucionar enigmas e problemas do dia a dia e trazer uma sentença justa, abalizada por um direito de juízo perfeito. Ele adquiriu essa sabedoria através de uma promessa de Deus, em um sonho que ele teve em Gibeão. O Senhor lhe apareceu à noite e lhe disse: pede-me o que queres. E ele disse: Senhor, eu quero que me dê sabedoria para poder saber entrar e sair diante desse teu grande povo e lhes fazer juízo. E Deus disse: por que não me pediste a morte dos teus inimigos? Então eu vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza, e assim por diante. E essa sabedoria veio como promessa de Deus à vida deste homem, deste rei. Mas interessante que o mais sábio dos homens também cometeu loucuras. Porque a Bíblia disse que ele se casou com mulheres de várias nações, e estas mulheres fizeram com que o seu coração se pervertera. Ele edificou altares em Jerusalém, adorou e prostrou-se diante de deuses pagãos, cananeus. Teve também contra si levantamentos de pessoas que quiseram usurpar o seu reino. Mas eu acredito que no final da vida ele teve um momento de reflexão, de introspecção, de pensar sobre o que havia feito. E alguns dizem que daí foi produzido este livro que tem o nome de Eclesiástico. É um livro bastante gostoso de se ler,
Porque livro bom é o livro que te faz pensar. Livro que não te faz pensar, deixa ele lá na estante. Quando você comprar um livro, pergunte primeiro para o livro: você me faz pensar? Se ele não te fazer pensar, não te serve. O grande problema nosso é que a gente já quer o peixe tratado, escamado, sem o fato, cozido e, por favor, servido. E no final a gente não aprende nada. O verdadeiro aprendizado é aquele que te leva a pesquisar com profundidade dentro do seu próprio coração e daquilo que você está lendo. A Bíblia, é por isso que eu gosto dela, que ela é um livro que te faz pensar. E Deus recomendou a Josué: medita no livro desta lei. Não te aparte e medite, de dia, de noite. O Salmo 1 também: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois bem, meus irmãos, mas voltando para o nosso assunto, que é o cuidado com a mosca morta. A mosca, ela é um inseto invertebrado, né? A Bíblia fala algumas vezes de mosca, uma delas está lá em Êxodo, quando Deus usa a praga de moscas contra o reino de Faraó. Interessante, irmãos, que o Egito era um país, a maior potência da época, com armamentos bélicos para a época. Um exército super treinado para a época, carros ferrados e puxados por as famosas éguas de Faraó. Era um exército formidável, espetacular. Mas o nosso Deus é mais do que espetacular. Sabe com que Deus venceu essa gente? Com piolho, com mosca, com rã. Esse Deus é fantástico. Nada a ver com o plim-plim, mas ele é fantástico. E ele é tremendo. Agora, irmãos, se uma mosca mergulhar no perfume e morrer, seu corpo em decomposição estraga o perfume. Assim também, uma pequena loucura em um sábio lhe causa danos por vida. A nossa briga ou batalha não são pelos grandes defeitos. A nossa luta do dia a dia não é pelas coisas monstruosas de erros, porque é muito fácil desviar de uma montanha, mas é muito difícil não tropeçar em uma pedra. Então não são as coisas grandes que nos atrapalham, são as coisas pequenas. São as raposinhas que danificam a vinha. O escritor aos Hebreus disse: deixando todo o embaraço. São as moscas mortas
que danifica o nosso caráter. Aquelas coisas pequenas, que muitas vezes nós nem mesmo damos a devida atenção a elas. Mas são elas as causantes dos maiores desastres sobre as nossas vidas. Já caiu uma mosca na tua sopa? Já caiu uma mosca na tua sopa? É asqueroso. O importante na nossa vida como cristão é evitar os pecados grandes e também os pequenos. Os pecados pequenos, eles têm mais força para nos derrubar. Vê Sansão com todo o seu poder de força física. Para matar um leão foi muito fácil. Para matar 1000 homens foi mais fácil ainda. Mas aquele homem zarrão dormiu nos joelhos de Dalila. Eu tenho até uma mensagem sobre Sansão, um homem forte com fraqueza por mulheres. Qualquer dia desse, se o Senhor permitir, a gente vai falar disso. Hoje nós vamos falar dessa mosca que está morrendo. Agora, existe uma grande abundância de moscas. E há ambientes que se tornam propícios para elas. Há lugares que tem mais, há lugares que tem menos. Mas elas sempre estão aí. Eu creio que você já deve ter matado alguma mosca alguma vez. Quem matou alguma mosca, levante a mão. Meu Jesus. Você notou que você matou uma mosca e não ficou famoso? O Barack Obama, o dia que ele matou uma mosca, a imprensa do mundo toda falava somente disso. O homem que matou uma mosca. E você mata mosca e é um montão, né? Ali dentro do quartinho do Azarias tem até uma raquete, mata mosca. E ele não fica famoso. É um inseto abundante. Aqui nesse versículo nós temos o perfumista, o perfume e a mosca. O perfumista é Deus. O perfume somos nós. Paulo diz, vós sois o bom perfume de Cristo. O perfume somos nós. E a mosca? É o pecado. Grande ou pequeno? Pequeno. E tem várias espécies de mosca, meu irmão. Eu não vou ter tempo para falar de tudo. Mas uma delas conhecida como mosca varejeira. Quem conhece? Mosca varejeira. Quando eu era menino pequeno em Três Lagoas, naquela época não tinha geladeira. E tudo que precisava ser conservado era salgado e pendurado no sol. E minha mãe dizia, olha, vai tocar as moscas que estão assentando lá na carne. Lá ia eu.
E era um tal de tocar mosca para lá, virava as costas. É só você ver um boi, uma vaca. Você vê que a cauda deles não para. Cavalo, tocando as moscas. A mosca varejeira, ela procura os lugares úmidos para depositar a sua ova. Deve ser a mosca varejeira. Para depositar a sua ova. E se você não pôr cuidado, todo aquilo que você deixou ali se perde. Aqui no caso, a mosca foi cair no perfume. Todo o trabalho do perfumista, porque o perfume é uma mistura de várias essências e químicas para dar. O nosso Deus gosta de bom cheiro. Esta eu aprendi do pastor Newton. O nosso Deus gosta de bom cheiro. Se você notar a composição do azeite de unção, você vai ver que era um perfume. Era um perfume. A tua vida e a minha vida é para exalar um bom cheiro. Dá uma cheirada aí no seu irmão. Vê se ele está com um bom cheiro. Se não caiu nenhuma mosca na vida dele, porque o que altera o perfume é a mosca morta. Não precisa nem estar viva, morta. Altera o perfume. Na sua química, na sua essência e na sua fragrância. É alterado completamente. O perfumista precisa pegar todo aquele perfume e jogar fora. E começar a fazer outro perfume, mas ficar esperto com as moscas. Diga para o seu irmão, fica esperto com as moscas. Ela pode até voar sobre a sua cabeça. Porque não tem como você impedi-la de voar sobre a sua cabeça. Ela não pode pousar sobre a sua cabeça. Ela não pode fazer ninho na sua cabeça. Ela não pode depositar varejeira na sua vida. Porque vai alterar a essência de Cristo que está em você. Todos nós temos defeitos, sim ou não? Os defeitos são aparentes. Outros, os defeitos são mais acobertados. Todos nós temos. Estes defeitos são as moscas mortas que estão em nossas vidas. Na verdade, nós já trazemos um defeito de fábrica. O pecado original. E Deus sempre está chamando nós para fazer o recal, né? De vez em quando eu escuto o Espírito Santo dizendo, fabricado em 1963, no dia 1º de outubro, por favor, passar pelo Santo do Santo, para tomar um banho no sangue, para se melhorar um pouco. É o recal de Deus. Deus sempre está nos trazendo para próximo dEle, para limpar, tirar, ajudar, moldar e transformar. Então somos santos defeitosos. Temos defeito. Quem não tem defeito
Temos muitas moscas mortas em nós. Se fôssemos um prato de sopa, ela pousa, aí fica, aí morre, aí se decompõe. Vamos ver o que pode ser essas moscas: impaciência, irritabilidade, debilidade, preguiça, torpeza, grosseria, zombaria, crítico. E a lista continua. São coisinhas que a gente tem na vida que a gente pensa, não prejudica. Mas são moscas mortas. Eu ia dizer que mentira era uma mosca, mas não dá, né? Mentira já é mais assim um camelo mesmo. São defeitos pequenos em nosso caráter, que vem acabar com toda a fragrância de Cristo que está em nós. Muitas vezes, em nossas vidas, existem muitas dessas moscas. Tem pessoas que são impacientes, mas impacientes mesmo. Exemplo de uma pessoa impaciente: fura a fila. Parece que essa é nova, né? Fura a fila. Quem já furou uma fila na vida, levante a mão, ou abaixa a mão. Fura fila, cola fila, corta fila. Eu não sei o nome que vocês dão por aqui. Você de repente dá aquela olhada e aquela fila enorme, aí você vem se acercando, com cara de que não quer nada, né? E já puxa conversa com alguém e ele se encosta. Se você é brasileiro, irmão, é a lei do levar vantagem em tudo. Eu conheci um irmão, não vou dizer o nome dele, porque de repente ele pode escutar pela internet. Ele ia no mercado, a primeira coisa que ele fazia, ele pegava um pacote daqueles biscoitos recheados, abria, e enquanto a mulher dele estava fazendo a compra, ele ia comendo. Aí quando ele terminava de comer, ele amassava, no primeiro lixo ele jogava. Ah, mas não tem problema, né? Quando chegava na banca da uva, para experimentar se a uva estava doce, ele chupava um cacho. É mosca. As moscas estão aí, meu irmão. São coisas pequenininhas. E o duro, irmãos, que esta coisa vai tornando-se um hábito tão automático na nossa vida, que o dia que a gente não fura uma fila, não chupa um cacho de uva no mercado Rondon, não come um pacote de bolacha enquanto faz a compra, não consegue enganar ninguém em alguma coisa, a gente diz: hoje eu não senti a unção. Procura fazer qualquer coisinha. E depois vai para a igreja, dá glória a Deus, dá aleluia. O dízimo dessa gente nunca é 10%. É 9, é 8, é 9,5, 8,5. A oferta deles sempre é aquela moeda de 25 centavos. E quando o diácono está passando, ele diz: e se reclamar eu troco por uma de 10, hein? A gente vive nessa vida.
E quando nós praticamos essas coisas, nós não estamos exalando o bom perfume de Cristo. Nós estamos com a mosca morta, exalando o mau cheiro. É comum você ouvir alguém dizer: eu não quero ser crente como você. Eu não quero, se for para ser crente como você, eu não quero. Porque, irmãos, aqui entre nós, só vou falar para nós aqui e para o universo que estão nos vendo. O que tem de crente malandro é coisa do outro mundo, irmão. Trapaceiro, enganador, tapeador, compra e não paga. É um absurdo. E depois ainda eles dizem: vou para o céu. Vai para o céu. Não tem céu para esse tipo de coisa. Ah, Deus vai julgar aqueles pecados de adultério, de roubo, mas essas coisas assim não. Irmão, Deus vai tratar o pecado por igualdade. Nós é que classificamos eles, grande e pequeno. Mas para Deus tudo é pecado. Não deixe esta mosca morrer neste perfume. Não deixe esta mosca morrer na tua vida. Enxote ela, meu irmão. Passe balgão nela. Se balgão não der jeito, passe o sangue do cordeiro, ela vai embora. Espanta a mosca. Dá uma olhada no ombro aí do seu irmão, se não tem nenhuma mosca pousando. Aleluia. Os pecados são aparentes, outros estão ocultos, escondidos. É como a mosca mergulhada dentro do perfume. Ninguém vê. Porque aqui a questão do versículo não está tratando de ver a mosca, mas é de sentir o cheiro. Há muita gente que você não vê a mosca, mas o cheirinho está aí. Você consegue sentir o cheiro. E conforme as pessoas que você anda muito, você começa a cheirar como elas. O cheiro denuncia que tem algo morto, que tem algo podre. Ah, mas está tão bonito de paletó, gravata, a gravata é até vermelha. Ah, mas o cheiro. O cheiro identifica que... Vocês já usaram Avon alguma vez na vida? Irmãos, eu sou da época do Avon. Lembra do Avon? Aquele vidrinho assim? Maravilha, irmão. Você passava aquele negócio e ficava que nem urubu no sol. Aquilo queimava feito o inferno em chamas. As axilas em brasa e você tinha que ficar. Até você sentir aquele refresco, né? A mosca morta, irmão, declara que você não está usando o bom perfume de Cristo. E não adianta querer colocar uma capa sobre capa, porque o cheiro denuncia. O cheiro denuncia. Os efeitos da mosca morta em nossa vida. Primeiro, torna o nosso caráter feio. Irmão, muitas vezes uma coisinha errada que você fez
você compromete toda uma vida de confiança de outra pessoa para com você. Por mais pequenininha que seja. Tem pessoas, irmãos, que confiam em nós de olhos fechados. Que estão olhando para a gente dizendo, é o meu exemplo. E muitas vezes por uma pequenina coisa, essa pessoa se decepciona. Mas como assim? Eu, logo que comecei na vida cristã, eu peguei um pastor para ser um exemplo. Eu sentava até como ele sentava. Eu parecia a sombra, né? Como ele andava, eu andava. Eu estava sorrindo já que nem ele. E um dia, eu andando com ele para a cidade, ele soltou um palavrão. Pastor não fala palavrão. Amém. Só palavrinha. Ele soltou um palavrão e eu disse, Jesus? As pessoas, ela olha para nós. Tem a gente como exemplo, mas quando elas encontrarem a mosca morta, e ela vai dizer, está podre, não serve. Então nós temos que ter o cuidado para que essas moscas não façam morada em nossa vida, que elas sejam eliminadas. Diante dos homens, quanto maior a sua qualidade, mais sobressairá os seus defeitos. Você começa a falar para alguém das qualidades de outra pessoa, rapidinho, enquanto você está falando, o camarada é bom, é crente, é justo. Aquele que está ouvindo já está buscando na mente algum defeito. Quando você dá uma pausa para um respiro, diz, mas você não sabe. Você não conhece. Esses dias ele chutou o gato do Genival aqui no pátio do templo. Quanto maior as virtudes, as pessoas procurarão também os maiores defeitos para rotular-nos. E o pior, irmão, que você não precisa andar muito para achar o nosso defeito. Não. Para ver a nossa mosca morta, você não precisa olhar muito, não. De longe pode ver. Porque elas estão aí presentes. Diante de Deus, irmãos, a pior coisa que um ser humano possa fazer diante de Deus é querer dizer para Deus que Ele é o cara. Às vezes a gente escuta umas orações que a gente fala, poxa vida, Deus, troca com Ele. Eu me ajoelhei um certo dia ao lado do irmão para orar, e ele começou a orar e dizer, Deus, o Senhor sabe que eu tenho me esforçado para te servir, eu tenho sido um servo fiel, eu tenho sido isso, aquilo outro. E eu comecei a ouvir aquela oração, eu disse, Deus, troca com ele. O cara está melhor do que o senhor. Tem gente que vai fazer uma oração, ele quer fazer um discurso para Deus. Ele quer mostrar que ele está em uma posição de igualdade com Deus. E Jesus contou uma historinha para esta gente, dizendo assim, 2 homens subiu ao templo para orar. Um era publicano e o outro era fariseu. O fariseu em pé, levantou os olhos aos céus e disse, graças te dou, ó Pai dos céus, porque não sou semelhante aos outros homens,
jejum 3 vezes por semana, dou dízimo de tudo. E Jesus disse, e o publicano lá na escadaria de baixo, dava murro no peito e dizia, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Aí Jesus faz aquela pergunta retórica, né? Qual dos dois foi justificado? E aí Jesus vem e disse, aquele que se humilha é exaltado. Aquele que se exalta é humilhado. Por quê? Porque é uma pretensão querer apresentar-se diante de Deus e demonstrar as suas virtudes. Isaías já disse, as nossas obras são como trapos de imundícias. Será que não há nenhuma mosca lá? Aos olhos de Deus, Ele não só vê uma, muitas vezes Ele vê um enxame de mosca. Com a rainha e todas as princesas e todo o batalhão. Ele vê tudo. Diante de Deus, Deus vê os defeitos pequenos. E eu vou dizer uma coisa a você, meu irmão. Quanto mais próximo você se aproximar da luz, mais os seus defeitos se tornam visíveis. Quando chegou o sistema HD de imagem de televisão no Brasil, aqueles atores e atrizes que já passaram aí de 70, estavam todos preocupados. High definition, que ia demonstrar todos os defeitos. Porque no analógico, o camarada embrenhava a cara de maquilagem e se apresentava lá dizendo, nossa, está tão jovem, nem parece que tem 300 anos. Mas quando veio o HD, todo mundo consegue contar todas as rugas. E não tem maquilagem que esconde. O olhar de Deus sobre nós é de alta definição, meu irmão. Ele vê tudo. Não tem como esconder nada. Aquela mosca pequenininha, Ele vê. E Ele diz, tem mosca na tua vida. E Ele tem um olfato apuradíssimo. Ele consegue cheirar, e Ele quer saber se em nós está o bom cheiro de Cristo ou não. Ele consegue detectar. E quantas vezes eu acho lindo aquela passagem de Apocalipse, que disse que aquele odre que estava cheio das orações dos santos. Parece que a oração subia como um cheiro agradável, assim como um sacrifício. E quando chega lá em cima e Deus cheira aquela oração. Não é que Deus se agrada pela oração. Deus se agrada pelo orador. Não é a oração que eu faço que comove a Deus. Não te esqueça disso. Eu vou fazer uma oração que vai comover a Deus. Não, meu irmão. O que comove a Deus é a vida do orador. Lembra, a Bíblia disse... E olhou o Senhor Deus para Abel e o seu... O que veio primeiro, o sacrifício ou a pessoa? A pessoa. Mas não olhou com agrado para Caim e o seu... Que veio primeiro? A pessoa. Em questão de relacionamento com Deus, o que vem primeiro é a pessoa. Eu posso ter uma boa oratória, fazer excelentes orações, mas a minha pessoa é que fala primeiro. É por isso que diante de Deus, aquele rei alcançou misericórdia, porque ele disse, lembra, Senhor, que eu andei com justiça diante de ti. Oh, glória a Deus! Então Deus pôde olhar e disse, verdade, você teve uma vida que realmente me agradou.
Não havia moscas mortas na sua vida. Vou acrescentar mais 15 anos para você. Não é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou. Deus não está preocupado com aquilo que eu faço, porque fazer, muitas pessoas podem fazer. A preocupação de Deus é aquilo que eu sou. Sou verdadeiramente aquilo que declaro ser diante dEle? Tenho uma vida santa diante dEle? Vivo para agradar a Ele? Bani da minha vida todas as moscas, não está morrendo nenhuma aí e exalando um mau cheiro? Ele faz isso. Agora nós, irmãos, com este evangelho que se prega aí, as pessoas, para amenizar a consciência, eles vão à igreja, eles vão ao culto. E é uma forma de amenizar a consciência, vão ao culto. E já dizia o Roberto Carlos, não adianta ir na igreja rezar e fazer tudo errado. É vida. É relacionamento. Ele vê tudo. Ele contempla tudo. O que fazer com as moscas mortas então, pastor? Primeira coisa, descubra elas. Aonde ela está. Descobrir o defeito é a solução para o conserto. Quem se lembra dos rádios de pilha? Tinha um pessoal que consertava aqueles rádios, lembram? Motorrádio. Você deixava o rádio lá e dizia, eu vou ver aonde é que está o defeito. Quando é que eu vou procurar para buscar o rádio? Vem daqui 2 semanas. Mais 2 semanas. É, porque o defeito disso aqui é complicado. E passava 2 semanas, você voltava. Não, ainda não consegui. Fiz todos os testes, não achei. Vem mais 1 semana. Aí quando você voltar na outra semana, ele dizia, olha, lamentavelmente não tem conserto. Queimou, não sei, queimava um negócio lá e pronto. Queimou. O segredo para se ver livre dessas moscas é descobrir onde estão elas. Aonde ela está na minha vida. Identifique ela. Muitas vezes elas ainda nem estão mortas, ainda estão vivas e aí estão. Identifique. Aonde é que está o problema? Mas não é identificar a mosca na vida do outro. Nós somos espertos para ver o cisco no olho do outro e esquecer da trave dos nossos olhos. Nós somos especialistas em examinar. Quando nós fazemos a leitura da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas a gente está tão acostumado a examinar o outro, que a gente já fica, vamos ver se o fulano vai participar da ceia. Vou ficar olhando. Vamos ver se ele vai participar. Eu quero ver se ele vai participar. É identificar a mosca na nossa vida. O pessoal tem uma frase que diz assim, Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua. Mas tem um pessoal que faz hora extra, cuida da dele e da vizinhança. Examine, descubra onde está a mosca na tua vida. Não na minha vida. Eu preciso descobrir aonde está o moscal na minha vida. E depois que eu descobrir, tira ela de lá. Tira ela, por favor. Escoe o mosquito. E escoe também o camelo.
Tira ela. Mosquinha, aqui você não vai ficar mais. Não tem mais espaço para você. A graça de Deus nos ensina como fazer isso. Não são as grandes pedras que nos derrubam, são as pequenas que nos fazem cair. São as pequenas que enroscam em nossos pés. Não são os grandes problemas que nos causam vergonha, são os pequenininhos. Nós gostamos muito de falar mal da vida alheia. Os programas de maior sucesso no Brasil são os programas de fofoca. Todo mundo quer saber o que está acontecendo na vida dos outros. Existe um programa, irmãos, que é um programa líder de audiência. Você ficar 1 hora assistindo, você vai ter conhecimento para o resto da sua vida. Te enche de toda a sabedoria e entendimento. Te leva nas maiores alturas e te coloca no pináculo, chamado Big Brother. E ainda o slogan é: a casa mais vigiada do... Todo mundo quer saber o que está acontecendo lá dentro. Fofoca. A verdade, ela vai de fusquinha. A fofoca de supersônico. Já não é mais fofoqueiro que se diz, né? É o dom da comunicação. Não, pastor, eu não sou fofoqueiro. Eu não conto fofoca. Irmão, um pastor foi visitar a casa do irmão. E chegou lá na casa do irmão. Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, pastor, vamos entrar. Entrou. Senta, pastor, sentou. E o irmão tinha um meninozinho assim de 5 anos, começou a dar volta em volta do pastor. E dava volta, e dava volta, e dava volta. O pastor ficou meio sem jeito com aquele. Disse: o que foi, menino? Não, é que o papai disse que o senhor é homem de 2 caras, eu estou procurando a outra. E criança não? Fofoca. Tem uns que na vida tem mais mosca da fofoca do que todas as moscas do Egito. A graça nos faz. Irmão, se eu sou fofoqueiro, pergunta para o seu irmão se ele é fofoqueiro. A pessoa diz: não, eu sou um túmulo. Com um celular com 3 chips. E com R$100 de crédito. Fofoca. Parece ser uma mosca tão pequena, né? Mas as fofocas, irmãos, têm um poder de destruir vidas. De destruir vidas. A Bíblia diz: não andeis como mexeriqueiro. Não é vendedor de mexerica, não. Como mexeriqueiro no meio do seu povo. Você quer matar um fofoqueiro? Vou te ensinar a matar um fofoqueiro. Claro que nós vamos perder 50% da membresia. Vou te ensinar a matar um fofoqueiro. Não escute o que ele fala. Ele entra em colapso. Estufa a veia aqui, irmão, e ele fica desesperado, e ele acaba morrendo. Mas todo fofoqueiro é esperto. Ele já pergunta: você não sabe o que estão falando de você. É a tática satânica. Foi assim que Deus disse? E você, né, disse, doido para saber o que estão dizendo de você, já estica aquele ouvidão e disse: o quê? Ah, mas se eu te contar, não quero nem saber. Aí você já está desesperado, né?
Mas conta logo. Não. Eu só conto, mas se você disser que não fui eu. Não, pode deixar. Você está mais doido ainda para saber. Toda vez que um fofoqueiro vir dizer para você o que estão falando de você, mata ele. Mas como, pastor? Não dê ouvido. Ele vai morrer. Fofoca é veneno. E ele morre envenenado, desesperado, a veia do pescoço estufa. Graças a Deus que aqui na igreja de Araçatuba tem muito fofoqueiro. Porque essa é uma mosca que está em todo lugar, irmão. Ô mosquinha miserável. SBP não mata, Baygon não mata, mas o sangue do Cordeiro mata. Aleluia. Glória a Deus. Guardemos as nossas vidas das moscas. Arma o mosquiteiro, irmão. Arma ele. No Amazonas se usa muito mosquiteiro devido aos pernilongos. É uma casa feita de pano que para dormir você tem que entrar lá dentro. Senão você não consegue dormir. Então arme o mosquiteiro da proteção sobre a sua vida. A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Cuidado com a mosca morta. Guardemo-nos destas moscas. Guardemo-nos desta influência maligna, deste mau cheiro que a mosca produz. Guardemos disso. E sejamos sempre o bom perfume de Cristo. Que o perfumista jamais encontre um cheiro diferente, uma essência diferente. Como que eu posso, pastor? Vivendo bem de perto de Jesus. Quanto mais próximo de Jesus eu e você vivemos, menos seremos atacados pelas moscas. Quanto mais próximos dele andarmos, menos seremos atacados pelas moscas. E se porventura alguma mosquinha aparecer voando, meu querido irmão, ela vai morrer. Porque Jesus tem o poder da sua presença soprar sobre as moscas e jogar para outro lado bem longe. O que posso fazer, pastor, com as moscas mortas da minha vida? Comece a retirar. Mas são tantas. Comece pela primeira. Comece pela primeira. Uma por uma. Uma atrás da outra. Tem muita gente que não vai entrar no céu, não é por causa de pecado grande. Não. Não é por causa de pecado grande. Não é porque roubou a protege. É porque roubou uma melancia, uma galinha. Mas a senhora foi presa porque estava roubando uma lata de leite para dar a mamadeira para o seu filho. E daí? No final a gente até acha que a pessoa é boa. Quem rouba uma lata de leite, irmãos, tem coragem de roubar qualquer outra coisa. Todos os grandes roubos começaram pequeno. Todas as grandes malezas da humanidade teve a sua origem com uma mosquinha. E essas moscas hoje são uns verdadeiros protossauros. Alguns são dinossauros rex, vorazes, e estão aí destruindo. O que eu posso fazer, pastor? Ande perto de Jesus. Fique em pé, por favor. Ande bem próximo de Jesus. Cuidado com as moscas mortas.
Ah, mas se está morta não vai fazer nada, pastor. Vai estragar o perfume, vai estragar a vida. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor Jesus, nesta noite nós estamos na tua casa e presença. Queremos que o Senhor nos ajude a identificar as moscas mortas em nossas vidas. Os nossos erros pequenos, que parecem muitas vezes insignificantes, mas que nos têm trazido tristeza, angústia, sofrimento e dor. Dá-nos, Senhor, um espírito de sabedoria, para identificar em nossa vida toda e qualquer ramificação do mal que queira estabelecer. Nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, eu renuncio da minha vida, eu afugento da minha vida toda e qualquer mosca morta que queira permanecer aí. E hoje mesmo, eu peço que o poderoso sangue do Cordeiro seja derramado sobre a minha vida, e todo mal seja lavado para a glória do nome de Jesus. E aqueles que crêem, digam amém. Vamos servir ao Senhor, não importa aquilo que tem. Esse é o maior triunfo de Deus para toda a humanidade, porque pela cruz queremos enquadrar nas bênçãos de Deus. Nós precisamos abraçar a Deus como Ele é e amar o Senhor.